daquele deslizamento no Morro da Mangueira. Vamos então tentar entender o que pode ter causado. Ainda há o risco de haver pessoas ali. A Branca Andrade está apurando a história para saber se pode ter alguém ou não. Oi, Gerardo Portela, ao vivo comigo agora pelo Skype, especialista em riscos e gestão, também em engenharia de segurança. Gerardo, pode ter sido um vazamento, segundo a SEDAI, mas de que natureza? Vazamento de esgoto, de água, ligação clandestina? Pelo que você está analisando aí, pelo que você conhece das comunidades, é uma situação sempre perigosa, não é? Boa tarde. Boa tarde, Eliane, e todos aqueles que nos acompanham pelo SBT. As imagens mostram um terreno saturado, e isso significa o que na prática? Um terreno que tem mais água do que ele consegue absorver pela própria natureza, pelos meios que ele possui para absorver a água. De onde vem essa água? Nós não estamos num período de chuvas intensas. E há reportes, informações a respeito de uma presença de água ali naquele terreno. Pode ser um manancial ou pode ser uma tubulação, mas provavelmente uma tubulação que tem um certo porte. Porque as tubulações de água, elas têm uma pressão, a de esgoto não tem pressão, então, em geral, né, não tem. Então, muito provavelmente, ou é um manancial ali no terreno, ou uma tubulação de água pressurizada, e observe que é um terreno de difícil construção, até mesmo para uma tubulação, porque a tubulação precisa ter ancoragem. Precisa ter um envelopamento, que é uma maneira de manter essa tubulação estável. Mas num local como esse é muito difícil construir uma tubulação estável, com coragem, é caro, fica debaixo da terra, ou seja, é uma obra que não aparece, ela fica debaixo da terra, mas é fundamental para a segurança dessa tubulação. Também o terreno não é apropriado para a construção de edificações. A gente sabe aí a necessidade, a carência, a dificuldade do poder público dar a atenção devida nesse tipo de local, mas também aquele que mora, ele tem que entender que ele está se expondo ao risco. Independentemente das falhas dos órgãos governamentais, aquele que ninguém vela mais pela nossa segurança do que nós mesmos. Então, construir um terreno como esse, para um leigo, pode até aparentar, depois que ele entra de casa, que está um local seguro, mas não está. Nunca está, né? A gente sabe que a realidade das comunidades é essa, as pessoas acabam construindo suas casas em locais muito íngremes, olha a água jorrando ali, e aí tem que fazer sumidouros, né, Gerardo? Tem que colocar o seu esgoto em algum lugar, tem que, de repente, colocar uma tubulação de água, porque a SEDAI às vezes não chega em determinados pontos, então vai se dando jeitinho. É preciso entender primeiro se a SEDAI estava ali, porque aí é uma outra responsabilidade, né? Mas se não estava também, o poder público tem uma responsabilidade, porque não levou o saneamento básico até aquela região enquanto as moradias foram construídas. Não é possível que a cidade não tenha dimensão de que as favelas vão aumentando e vão se expondo a risco, as pessoas que moram ali, não é? Então, de qualquer maneira, o poder público, ele tem uma responsabilidade, tem um papel importante na prevenção, não é? Sobretudo nisso. E agora que acontecem os acidentes, aí quem é o responsável? Gerardo, sobre essa questão que a gente estava falando agora da chuva, né? Eu me lembro bem do Morro do Bumba, por exemplo, em Niterói, que foi aquela avalanche de terra, muita gente morreu naquela ocasião, foi algo tristíssimo. E as favelas do Rio de Janeiro, elas têm essa situação sempre, né? Mês de março, a gente vê. Agora, nesse momento em que a gente que não está chovendo muito, né? Época de pandemia, que as pessoas estão em casa, mas também tem mais esgoto. Tá correto? Tem mais esgoto, tem mais água, tem mais consumo ali. Isso também pode influenciar? Com certeza, Adriane. Não, até mesmo as moradias mais, vamos dizer assim, luxuosas da cidade estão passando por essa mudança, né, de cenário. A presença da pandemia, ela causa uma preocupação muito grande a qualquer tipo de acidente, em qualquer cidade do mundo, na verdade. E nós sabemos que nós somos muito vulneráveis, temos vários pontos de preocupação. Então, todos nós precisamos estar dando uma dupla verificação em todas as nossas casas, moradias, para não sobrecarregar as nossas casas, porque, inclusive, com a parte de eletricidade, que o verão está chegando aí, quando o pessoal quer usar ar-condicionado, ventilador, isso tudo é necessário em período de pandemia, porque até mesmo
para trabalhar, a gente tem menos equipes, são menos recursos, né, humanos para poder trabalhar. E os hospitais estão já sobrecarregados com a pandemia. Imagine um acidente como esse de grande potencial. Ele é um acidente de grande potencial. A gente ainda não tem nenhum reporte de vítimas, mas isso não significa que esse acidente não seja extremamente perigoso para a vida humana. O que aconteceu aí foi que os fatores se conjugaram, o horário, e aí nós não tivemos vítimas fatais, né? E não há reporte ainda de vítima, mas o potencial é de muitas pessoas ficarem feridas, muitas até mesmo termos vítimas fatais. Então, realmente, a gente precisa tomar cuidado com qualquer aparência de presença de água, principalmente quando não estamos num período de chuva. Temos que investigar isso, recorrer ao poder público para que vá lá e identifique se é um problema de manancial ou se é um problema de uma tubulação que não está sendo bem cuidada em termos de manutenção. É muito importante também observar se não está havendo carga sobre a tubulação, porque às vezes a pessoa coloca ali uma tubulação e constrói em cima dela. Gerardo, acompanha comigo agora, enquanto você vai dando uma olhada nas imagens ao vivo também, aí, que a gente acabou de mostrar, acompanha a reportagem, porque a gente estava desde o início lá, quando aconteceu tudo, já ciente do problema, então a nossa equipe chegou logo e verificou o que aconteceu. Vamos ver. O deslizamento de terra aconteceu ainda durante a madrugada. Esse homem que realizava uma festa de aniversário bem na esquina foi um dos primeiros a chegar no local. Do nada a gente escutou um barulho tremendo, quando a gente foi ver o barranco desceu em questão de 3 segundos. Foi algo muito rápido. Pela manhã foi possível ter uma real dimensão da destruição. Lixo, terra, árvore e pedra desceu tudo da encosta. 2 carros e uma moto foram atingidos. Entre eles estava um veículo deste motorista de aplicativo, o ganha-pão dele. O prejuízo maior poderia ter sido a vida, mas Deus é mais forte e a gente conseguiu sair fora. Segundo a Defesa Civil, pelo menos 12 casas foram atingidas pelo deslizamento de terra, sendo que uma delas ficou completamente destruída. Ainda não se sabe ao certo o que causou esse incidente, mas existe a suspeita de que tenha sido um vazamento de água. E essa suspeita é bem plausível. Afinal de contas, segundo os moradores, essa água que a gente vê correndo aqui, rua abaixo, vem daquela encosta. Os moradores dizem que essa água frequentemente corre encosta abaixo. Segundo os moradores, existia já um vazamento, né, uma água que corria ali pela encosta, né? E a encosta, por sua vez, acumulava um certo volume de lixo e de resíduos diversos, e isso, obviamente, propicia a ocorrência do escorregamento. Não, por enquanto, não vamos interditar nada. Quem vai determinar isso é o trabalho dos técnicos, engenheiros e geólogos. Eles é que vão determinar se haverá necessidade de interdição ou não. Funcionários da Conlurb, da GeoRio, da Defesa Civil, além de bombeiros, ainda trabalham no local para remover todo o entulho. Ninguém ficou ferido. Então, a princípio, chega a informação que foi uma tubulação, que já existia um vazamento de algum tempo. Parece que essa tubulação pertence à SEDAI, a SEDAI está no local fazendo a vistoria. Depois de constatada a vistoria, a gente vai ter a certeza se pertence a ela ou não. Foi constatado também que tinha um pouco de lixo nesses escombros, nesse solo que se deslocou. A população, que esse exemplo, que graças a Deus não teve vítima, sirva para que a gente tenha precaução com os outros. Lixo no lixo. Tira as árvores, põe peso extra de casa, de lixo, com água acumulada, é o que dá. Branca, você há pouco me falou que as equipes ainda estavam aí verificando se tem alguma pessoa nos escombros, né? Até o momento nós não temos essa informação confirmada, mas os vizinhos devem estar com muito medo, né? Porque imagina você, chegou aquele monte de terra ali e quem mora do lado fica apavorado, né? Na verdade, aqui não tem nenhum registro, nenhuma informação mesmo de ninguém ferido.
ninguém embaixo dos escombros não, viu? Foram 12 imóveis atingidos, uma casa realmente ficou totalmente destruída e 7 famílias ficaram desalojadas. A gente ainda não tem informações da prefeitura de para onde essas famílias serão levadas, mas já dá para ver daqui a presença de técnicos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social que estão por aqui exatamente para tentar dar um suporte para essa família, né? A gente vê também equipes da Conlurb, da GeoRio, da Defesa Civil. Tem toda uma mobilização aqui para a remoção desses escombros, desses entulhos, né, e desse veículo também que ainda está ali no local. 2 veículos foram atingidos, né, e uma moto, um veículo já foi removido, inclusive está mais aqui abaixo, na Visconde de Niterói, totalmente coberto de terra e de lama, uma lama bem úmida mesmo, conforme a informação dos moradores, que disseram que havia um vazamento mesmo por aqui, mas não se sabe ainda a origem desse vazamento, né? Essa informação a gente só vai ter após a vistoria de todos esses órgãos competentes que estão aqui no local. Liane? Ainda bem que deu tempo de todo mundo correr, o que é sorte, né? A gente tem que contar com a sorte, porque o dano poderia ter sido muito maior, muito pior. Quando a gente verifica essa cena, a imagem agora ao vivo para você na tela, a quantidade de terra que desceu, Gerardo, é algo que quem mora ali provavelmente já fica pensando na hora que vai dormir. Você mora na encosta, não é? Você sabe ali que de repente está jorrando há dias uma água. Você não vai dormir tranquilo, você vai ficar com medo. Agora, será que ninguém viu aquilo? Se era da SEDAI, porque a gente precisa de uma resposta, viu, da Companhia de Águas e Esgotos, se era da SEDAI, já era para terem diagnosticado o problema e consertado a tempo, correto? Correto, Eliane. Agora, observe que a encosta cedeu na região da rua. Será que a natureza escolheu só ali, só a região da rua? Ou esse terreno todo ele está tentando ceder e está escorado sobre as residências que estão ali? Então, são coisas que nós estamos vendo agora. A gente pode ver pelas imagens. E essas casas que estão ali, ao redor de onde houve o deslizamento, elas devem ser avaliadas, porque pode ser que a carga do terreno ainda esteja sendo lançada sobre essas residências. É um ponto de atenção, tenho certeza a Defesa Civil já se manifestou, a gente viu aí pelas imagens e os órgãos aí de resposta, e estão avaliando isso, porque se houver, por exemplo, chuvas, né, e você pode aumentar a carga sobre essas moradias que estão aí no entorno, porque a encosta não cai na rua porque ela tem o endereço da rua, não. É porque tem um espaço ali, então ela cedeu. E por que do lado não caiu? Porque está escorado sobre as casas. Pode ser? Muito provavelmente sim. Pode não ser? Só os engenheiros, né, dos órgãos responsáveis é que podem fazer uma perícia e avaliar. Então o momento de agir é antes do acidente. Não é de uma hora para outra também, né, Gerardo? Essa coisa já está ali provavelmente há um tempo. A gente conversou com um morador que falou que esse vazamento que causou isso tudo, né, teoricamente teria causado, já dura mais de 10 anos. Então vamos ouvir. Já aconteceu em 2010 isso praticamente com a nossa casa. Entrou lama, aí eles vieram aí, limparam só pela metade, entendeu? Só que lá em cima ainda continuou descendo água, direto, água jogando lixo e nada foi resolvido, entendeu? Pois é, tá vendo? Então, não é uma situação nova. Branca, você que está aí acompanhando a rotina do morador, o trabalho também da perícia técnica, o pessoal todo aí falando o que pode ter acontecido. Olha a retroescavadeira ali fazendo o trabalho. Qual é a reclamação aí do povo? Não é? Eu tenho certeza que você tem ciência aí que é uma situação que todos estão preocupados agora. O que você ouviu do pessoal aí? Oi, Eliane, olha, estão todos muito curiosos, né? Eu falei com um morador aqui que mora no prédio da frente, que é exatamente onde eu estou, né, no momento. Eu estou numa sacada num prédio que fica de frente para a rua onde houve o deslizamento, e ele disse que de madrugada ele não escutou nada, que curiosamente ele não escutou nenhum barulho, mas já outros moradores disseram que escutaram primeiro um estalo, né, e depois aquela terra toda vindo abaixo, e aí foram ver o que era e viram que era um deslizamento e acionaram as equipes da Prefeitura e da Defesa Civil para virem aqui prestar auxílio e prestar socorro, né? A gente pode ver agora, olha, o trator está trazendo
mais um punhado de entulho, de escombros, para cá, para o caminhão da Conlurb. Da outra vez que eu entrei ao vivo aqui, era o segundo caminhão que estava sendo cheio, né, que estava recebendo terra. Agora a gente já está no terceiro caminhão, a rua continua interditada, a área de isolamento foi ampliada para que todos os moradores daqui da região fiquem em segurança. Ninguém pode passar do cordão de isolamento amarelo, nem a gente não consegue chegar lá perto, e os moradores estão mais curiosos aqui para saber realmente o que aconteceu, mas todos eles, com os quais eu falei, né, todos eles confirmam que havia sim um vazamento de água em algum lugar ali, que seria ou de uma tubulação, né, ou de alguma ligação clandestina, e eles aguardam o posicionamento dessa vistoria para saber o que de fato aconteceu. Liane? Só para confirmar com você, Branca, são 12 famílias desalojadas. Você viu alguém aí da Secretaria de Ação Social já fazendo 12 casas, aliás, atingidas, e são 7 famílias que estão desalojadas, pelo que nós temos conhecimento aqui. Você viu alguém da Secretaria de Ação Social trabalhando? O que eu vi aqui são técnicos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Eles estão aqui exatamente para atender essas pessoas, escutarem esses moradores. No momento eu não consigo te mostrar nenhum, porque eles saíram há pouco, foram para um pouco mais longe, provavelmente para efetuar outros trabalhos que eles precisam, mas eu vi sim alguns técnicos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social da Prefeitura do Rio aqui trabalhando sim. É importante também a gente saber para onde essas pessoas vão. Obrigada, Branca. Gerardo Portela aqui acompanhando com a gente ainda, esse trabalho que também é delicado, né, Gerardo? Que você retirar movimenta o solo. E aí há o risco para as pessoas que estão ali, o terreno ele fica mexido. Como é que é esse trabalho aí tão complicado das equipes agora? É um trabalho dificílimo, porque você tem pouco espaço para movimentação de máquinas, para você poder escoar esse material, e você ainda pode gerar riscos na região, porque você vai movimentar o terreno ele está saturado. O que é um terreno saturado? Todo terreno ele tem uma compactação e ele tem ali uma capacidade de resistência, mas na medida que você vai botando água nele, ele vai perdendo essa característica, vai se transformando de terra em barro. E chega uma hora que ele começa a ser fluido e ele escorre. Foi isso que aconteceu aí. E se está saturado nessa região, onde tem a rua, pode estar também nas demais. É muito difícil fazer esse trabalho e o Rio de Janeiro ele já está acostumado com isso, pelos problemas. Então os bombeiros, né, a Defesa Civil, a GeoRio, eles fazem o que é possível, mas é um cenário realmente que é muito maior do que a cidade do Rio de Janeiro. Nós temos isso no Brasil todo. O Rio de Janeiro é um pouco pior pelas nossas características de topografia e de chuva, de clima. Então, nós temos que pensar até quando, na nossa cultura brasileira, nós vamos nos conformar em ter soluções de moradias nessas condições, porque isso é um problema de estamos conformados. Se o Brasil decidir, não quero mais ter isso, e fazer um grande plano, a nível nacional, a gente pode ter um cenário melhor, mas enquanto existirem esses bolsões, que são problemas para as pessoas sobreviverem dentro deles, até mesmo por questões de segurança pública, fora o saneamento básico, fora a estrutura das casas muito rudimentares, então nós vamos ter que correr com isso para sempre, porque nos conformamos, às vezes até batemos palma, nós amamos as pessoas que moram nessas comunidades, porque são elas que estão aqui embaixo trabalhando. Para ter um prédio de luxo lá, provavelmente dentro do prédio, dentro do condomínio, tem alguém que mora numa comunidade. Então essas pessoas são preciosas, nós as amamos, mas o local onde elas estão não é bom para morar. Não é seguro. É bom deixar claro, né, Gerardo, só para finalizar aqui, que o problema de esgoto, água clandestina, ligação que não é feita da maneira correta, não é só em comunidade, também é em casarão de luxo, também é em mansão. Então, na verdade, é algo que tem que ser pela fiscalização verificada e também resolver o problema de saneamento básico desses lugares. Daqui a pouco a gente volta com informações ao vivo lá com a Branca. Obrigada, Gerardo. Agora, atenção.